Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Universidade Amage. Eu tenho certeza que você já ouviu os outros episódios. Se você não ouviu ainda, corre lá no feed, já assina o canal para você ficar inteirado dos próximos que virão e também para assistir os anteriores aí, tá certo? Bom, mas vamos falar do episódio desse mês, que é um episódio que, assim, não dá para fazer muitas brincadeiras como nos outros, tá certo? Nós vamos falar de compliance e corrupção no agronegócio, desafios e soluções. E para falar com a gente sobre isso aqui, tô com Thalita Medrado. Falei certo? Tá certinho? Ó, só para você ter uma noção, a Thalita é gerente de riscos, compliance e auditoria interna da Amage. A Thalita tem mais de 14 anos de experiência em áreas de governança, auditoria, riscos e compliance. É especialista em investigação e entrevistas forenses. Já tô com medo de você, viu, Thalita? e é coautora do livro Mulheres Compliance na Prática. Thalita, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao podcast da Universidade Amage. Eu que agradeço, estou super honrada, principalmente aqui nesse mês de dezembro, que é comemorado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Ah, então tem tudo a ver, Sim, né? tudo A gente especial. tá aqui, tá? Bom, muito legal, Thalita. Agora, pra gente começar, né, esse nosso bate-papo aqui, eu acho que esse tema do compliance empresarial, ele não é um tema novo, vamos dizer assim, né? É um negócio que já vem sendo falado há muito tempo nesse ambiente corporativo, a gente já sabe bastante sobre isso, né? Só que eu queria que você trouxesse pra gente como que é desenvolvido, no caso, né, do projeto como esse dentro de uma empresa como a Amage, como que é desenvolvido um programa eficaz, vamos dizer assim, de compliance anticorrupção numa empresa como a Amage, por exemplo? Olha, não só uma empresa como a Amage, viu? Mas você não consegue fazer nenhum programa de compliance se não tiver engajamento da alta administração. Uhum. Se o conselho não tiver engajado, se os diretores não tiverem engajados. Por quê? Eu preciso garantir ao compliance que tenha recurso financeiro, humano, autoridade, independência para poder fazer esse programa. Sim, claro. Porque quando fala ali da parte do programa de compliance, eu preciso atingir as camadas dos pilares de prevenção, de detecção, de remediação. Uhum. Porque a gente fala muito, né, que o compliance é disciplina no negócio. Sim. O compliance é o guardião das regras. Então, eu começo ali pelo código de conduta, que é exatamente a identidade da empresa. Uhum. Então, se o topo não apoia, Sim. eu não consigo fazer nada. Eu brinco que o compliance officer é igual aquele meme que fica com o rodinho na mão tentando puxar a água do mar. Não adianta se você não tiver engajamento da alta direção. Sim, sem dúvida. O programa de compliance, para ser eficaz, a empresa precisa conhecer os riscos que ela está exposta. Uhum. Porque senão exatamente o programa de compliance para inglês ver. É como se você pegasse ali um framework pronto e colocasse em qualquer empresa. E não adianta. Então, o programa, para ele ser eficaz, a empresa precisa conhecer os riscos. Eu brinco que é quase ele fazer uma terapia. Sim. Né? O que somos, o que queremos ser. Eu preciso conhecer os riscos, eu preciso conhecer meus fornecedores, eu preciso conhecer a cultura da companhia. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, pra gente seguir. Eu ia até comentar isso, né? Porque, assim, não tem um plano único de compliance que você chega e, isso aqui é um plano de compliance, faz aí. Não, né? Você tem que ter todo esse estudo prévio da empresa também, né? Porque vai depender muito disso. Além, a alta direção, ela tem que querer, óbvio, mas tem todo um processo dentro da empresa, da cultura ali, que você não pode deixar isso de lado para implementar qualquer coisa nesse sentido, né? Exatamente. Assim, o compliance, até no Brasil, ele, lá pelos anos 2000, ele já existia. Ele não era tão divulgado como após a lei anticorrupção, que foi em 2013. Então, é exatamente isso que você falou. Depois dessa explosão da questão da Lava Jato, veio muita caixinha, muito framework, né? Então, você tem que fazer ali os treinamentos, tem o pilar de comunicação e treinamentos, você tem que fazer gestão de risco, tem que ter o canal de denúncias. Então, ficou assim um compliance prateleira. Sim. Só que o compliance de prateleira, ele não funciona para todos os tipos de empresa, para Claro. todos os tamanhos. Claro. Então, a primeira coisa é isso que você falou, é fazer o risk assessment. O que dói para a empresa? Quais são os objetivos estratégicos? Né? É fazer a pergunta para poder fazer o entendimento assim, o que a gente está querendo, onde a gente está querendo chegar? Eu quero dobrar de tamanho, eu quero ser a maior empresa do setor tal, eu quero ser reconhecida como.
Então, o que vai fazer com que eu não consiga atingir esse meu objetivo? Sim. Eu tenho risco reputacional? Sei lá, uma canetada regulatória pode fazer com que eu não atinja o meu objetivo? É a falta de um insumo, né, no mundo que pode fazer com que a minha operação pare? Então, quando a empresa ela tem esse processo de autoconhecimento, aí sim é quando a gente consegue desenhar um programa. Entendi. Cara, e assim, tudo isso, obviamente, vocês devem ter feito um baita de um estudo, né, para chegar no modelo que pudesse ser aplicado de forma eficaz dentro da organização, né? Como que as empresas elas podem identificar e avaliar esses riscos, né, de corrupção, vamos dizer assim, nas suas operações? Porque, assim, eu já tive algumas experiências muito interessantes que agora você estava falando, eu não vou falar aqui quais foram as experiências, mas às vezes a empresa é tão grande, né, e as suas compras, o seu processo é tão grande que, cara, em algum momento nem todo mundo é confiável, né? Vai fazer uma compra assim, que, né, vai beneficiar a pessoa e tal. Como que, pensando nesse crescimento, né, uma empresa tão grande como vocês, como vocês avaliam esses riscos, né? Como que funciona essa identificação e avaliação de riscos? Assim, existem 2 grandes riscos de compliance. Uhum. O primeiro é relacionamento indevido com o agente público. E o segundo é contratação indevida de fornecedor. Foi isso aí que eu já vivi em passados não gloriosos. É o que a gente chama de risco sistêmico, Sim. porque quando esse risco ele acontece, ele desencadeia outros grandes riscos. Então, esse é o risco que eu preciso tá muito clara, né? Então, a corrupção é um crime que, para você matar alguém, você não precisa de outro, você vai lá e mata. Para você fraudar, você vai lá e frauda. Mas a corrupção, você precisa ter o coleguinha ali, que é outro agente, que é o agente público. Então, você não faz sozinho a corrupção. Então, quando você tem ali, conhece muito bem quais são os fatores de risco desses 2 riscos, quais são as operações que eu tenho o relacionamento com o agente público? Como que eu faço ali aquela primeira diligência no meu fornecedor? Esse fornecedor, ele chegou aqui como? Quem são os sócios? Eu tenho, sei lá, a esposa do prefeito como uma das sócias. Eu tenho o esposo de alguma diretora como sócio. Então, ali eu consigo gerenciar os possíveis conflitos de interesse e fazer o entendimento de se tem algum indício, né, algum red flag ali que eu consiga ver se eu tenho um agente público envolvido. Porque o cerne da questão é eu prometer oferecer, patrocinar vantagem indevida para agente público. Então, esse é o que deixa o compliance de cabelo em pé. Então, quando você tem isso na mão, independente do tamanho da empresa. E uma coisa interessante que você puxou, eu como compliance, né, eu falo que é compliance preguiçoso. Compliance preguiçoso, o que ele faz? Ele trava toda a empresa. Ele ingesta todos os processos. Então, ele fala, não pago mais nada sem passar pela compliance, eu não vou mais fazer nenhuma remessa internacional, tem que passar tudo por mim. Só que, quem quiser fazer, é o CPF que vai fazer. Então, ele vai pular todo o teu sistema burocrático engessado e vai lá direto no agente público e negocia. E o compliance fica com cara de bobo. Então, não é assim. O pilar mais importante sempre vai ser o da prevenção, o aculturamento, né? Ali da ética. Você trabalha com o quê? Você trabalha com compliance, você trabalha com ética, você trabalha com integridade. Então, é o que a gente mais tem que investir, Paulo. Entendi. Porque... e até esse ponto que eu queria trazer, né? Como que a gente traz o colaborador para essa jogada? Porque eu imagino que o esforço que vocês devem ter de mostrar, né, todas essas questões de capacitar essa turma e tal, e não é uma operação simples, né? É um negócio complexo, né? Bastante gente, tem vários pontos ali que você pode ir atuando, e eu queria trazer justamente isso. Quais são as melhores práticas que a gente tem para engajar esses colaboradores e ter essa cultura do compliance, né? Porque, assim, se você for olhar na internet os memes, tem várias coisas, né? Conversa com compliance, não sei o que. Eu queria entender como é que você traz os colaboradores para essa jogada, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que começar desmistificando o compliance polícia.
né? Chegou o pessoal do compliance, né? Abaixa, né? Guarda os brindes. que não é essa a intenção, né? O compliance, ele tem que estar junto com o negócio. Ele tem que andar junto, ele tem que fazer parte da tomada de decisão. Então, quando você tem um diretor mais preocupado em cumprir com os processos de compliance, mais do que girar o negócio, tem alguma coisa errada. Então, eu preciso trazer esse colaborador ali, o compliance como um apoio. Então, olha, antes de você responder o agente público que te pediu ali uma cesta de café da manhã, pediu uma doação mais esquisita, procure compliance. Né? Nós estamos à disposição para isso. Se você tem preguiça de ler as políticas, faça os treinamentos. Poxa, treinamento. Tem treinamento EAD, tem treinamento presencial. A gente tem equipe dedicada ali a qualquer hora para poder fazer consulta. Então, a gente tem que trazer o sentimento ali de dono, né? Eu sei que pode ser até um pouco clichê, né? Mas não é. Então, assim, acontece, principalmente em empresa grande, o coleguinha tá vendo o outro fraudar a empresa, desviar recurso, né? Levar vantagem e falar, isso não é problema meu, né? Não é problema meu, compliance não tá vendo, não é problema meu. Não, tem que doer, porque é a tua empresa, é a camisa que você veste. Então, essa cultura de trabalhar com ética, de proteger, a empresa também tem que dar os mecanismos de denúncia para que essas pessoas sintam à vontade, garantindo o sigilo ou anonimato, caso queiram, né, de fazer uma investigação livre de conflito e aprofundada. Mas trazer esse sentimento de que dói, de que ele é parte, começa muito. Sabe por quê, Paulo? Porque o colaborador ele precisa entender como ele colabora com a materialização daquele risco que a gente falou no começo, que vai fazer com que a empresa não atinja os objetivos estratégicos dela. Sim. Ele precisa saber com parte ele é. Hoje a gente está na MAGE com quase 10 mil funcionários e eu tenho no meu time 6 pessoas. Não é do compliance, é da empresa. Né? O compliance existe ali como um guardião das regras, como um direcionador para poder lembrar. Assim, olha, não esquece disso. Até porque você com 6 pessoas não vai conseguir fiscalizar ninguém, né, exatamente. Cara? Assim, vai muito da pessoa mesmo, né? Muito do CPF. A gente fala que no final do dia, as empresas são feitas de pessoas. Sim, claro. E uma coisa assim que é super importante. Hoje a gente está muito conectado. Então, você com o celular na mão, você pode ir para a rede social, é um moedor de reputação. Opa! Moedor de reputação. Nós que sabemos. Então, o que a gente fala assim? Aquela empresa varejista é racista. Aquela construtora é corrupta. Aquela empresa de bebidas é assediadora. Não. Quando a gente fala de empresa, a empresa é mesa. A empresa é cadeira. Sim. Quem são essas? São as pessoas. Então, as pessoas são corruptas. As pessoas que trabalham na empresa são racistas. As pessoas que trabalham na empresa são assediadoras. Então, o papel do colaborador nessa construção da reputação da empresa é super fundamental. Então, esse é o papel também do compliance. Olha, você é parte. Olha, quando você sai na rua com a camisa da MAGE, com o bonezinho ou com o carro, com o logotipo, você está representando, é o teu crachá. A gente tem diversos exemplos, né, públicos, né, de pessoas que você não lembra o nome, mas você sabe, lembra o fulano de empresa tal. Exatamente. E a empresa tem que ter todo esse trabalho, né, de reconstrução da reputação por conta de um CNPJ, de um CPF. De um CPF, né? E quais são os benefícios, por exemplo, para uma pessoa como, né, um colaborador, ele trabalhar numa empresa que tem um compliance bem estruturado, assim? Qual que é a vantagem para ele, assim, sabe? Eu vou até colocar na outra posição. Um livro que eu adoro muito, não sei se vocês já leram, mas é aquele da Netflix, A Regra Não Ter Regra. Né? Eles fizeram ali uma gestão, né, sem processo, sem barreiras, super sem hierarquia, e seguiram muito bem assim. Até quando o cliente chegar e falar, tá bom, eu vou fazer aqui a assinatura, mas se der um problema aqui no meu cartão de crédito, para quem que eu ligo? Netflix, como é que você garante que o meu cartão de crédito que eu tô dando aí com o código não vai ser vazado, não vai ser usado indevidamente? O que as pessoas querem? Processo. Quando a Netflix vai pegar o dinheiro com o banco quer, mas quem que vai assinar em nome da empresa? Não, a gente é tudo igual, tudo... Não.
alguém tem que ser Alguém se responsável. responsabiliza. Então, eu acho assim, a vantagem, né, tem que estar muito ligada com o teu propósito. O propósito da empresa tem que estar muito ligado com o teu propósito pessoal. Sim. Né? Você tem que ter orgulho de trabalhar naquela empresa. Seja do negócio, seja do propósito, né? A gente, né, hoje os professores, né, e os gurus aí da gestão falam que as empresas não tem mais aquela questão de missão e valores, hoje é propósito. Sim. Então, eu entendo que o propósito da empresa tem que atrair e estar alinhado com o teu propósito pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito do que a gente tem falado aqui, assim, né? Porque, assim, no fim do dia, hoje se eu for pegar a nova geração e tal, cara, eles estão muito mais preocupados em saber com quem que eu vou e como que eu vou fazer isso do que necessariamente com cargos, salários, enfim, outras coisas, né? Óbvio que isso é importante também, mas ter essa visão, né, de longo prazo e saber que eu vou levar a empresa e que tem muito a ver comigo, né? Isso também faz todo sentido. E o compliance está tudo ligado nisso aí também, né? Exatamente. Quando eu tenho até uma minha aprendiz, eu lembro que quando eu fui entrevistá-la, eu só fiz a pergunta assim, mas por que a MAGE? Ela, eu pesquisei tudo. Porque eu pesquisei e se fosse uma empresa que tivesse assim desmatamento, mas eu fui pesquisar. Eu entendi qual é a posição da MAGE e aí eu quis. Falei, eu acho que eu vou querer sim. Falei, Que legal, que bacana. bom, né? Ela mergulhou, assim. Então, hoje, realmente, tanto a retenção de talentos e os novos, eles vão passar, assim, por esse escrutínio. Claro. As empresas estão passando cada vez mais. Sem dúvidas. Eu acho que eu escolhi uma frase aí um tempo atrás, que falou assim, né? Antigamente, as empresas, acho que ali na fase de industrial, contratavam braços. Depois, contratavam cérebros. Mas hoje, as empresas contratam corações. Que a pessoa coloca ali o coração. Sim. Então, acho que é importante. E é um desafio para todas as nem áreas, falo. gestores, RH, comunicação, né? Se manter atrativo para os stakeholders. Então, isso eu acho que passa muito pelos novos colaboradores, pelos Legal. bancos, pela comunidade, como que a empresa é percebida, né? Fora ali do próprio ambiente. Agora, trazer um outro aspecto que eu acho que é bem interessante, porque a MAGE ela tem uma atuação não só em Mato Grosso, não só Brasil, mas também em outros países, né? Assim, a hora que a gente vê lá os lugares onde a MAGE ela tem atuação, é até bem impressionante, né? No caso das empresas que trabalham fora, em outros países, né? Estão sujeitas a diferentes legislações anticorrupção. Como que vocês lidam com isso, assim? Olha, a minha sorte é que as leis que são o modelo, o Brasil copiou. Uhum. Então, a gente tem a FCPA, que é desde 1977, né? A FCPA americana, a UK, e a própria lei brasileira também é com base nas melhores práticas, com base nas duas leis. A gente tem ali, né, um monte de direcionadores, tem a cada 2 anos o DOJ, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, eles também soltam ali, né, um guia de boas práticas. Então, assim, a gente está super alinhado. Uhum. Então, eu tenho total conforto quando eu recebo um contrato para analisar, seja de um banco da Suíça, do Egito, da Turquia, da Noruega, e tem ali a cláusula anticorrupção que é obrigatória, Uhum. existe um padrão. Entendi. E quando a gente olha até assim a legislação aqui brasileira, e eu até trouxe um dado da última pesquisa da OCDE, que fala que o Brasil é um dos poucos, mas não sei o único, é um dos poucos países que tem 100% das grandes estatais que tem um sistema de integridade. É mesmo? E 90% das multinacionais brasileiras, que é o nosso caso, tem sistema de integridade. Então, a gente fala de diferentes países, a gente precisa também levar a cultura daquele país em consideração. Sim. Uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos é que os gringos falam que a taxa no Brasil é amizade. Porque toda reunião começa com 15 minutos falando de amenidades. Sim. Então, eles falam assim, né? O Brasil, para você fazer negócio, você precisa ser amigo. É isso aí. Então, passa, assim, também por essa, assim, nessa parte de cultura, né? Mas, assim, eu tenho, assim, total conforto.
por conta desse padrão institucionalizado que é as cláusulas e as legislações que falam de combate à corrupção, financiamento ao terrorismo, prevenção à lavagem de dinheiro, antitrust. Sim. Mas a hora que você pega e analisa o nosso sistema financeiro, ele é muito evoluído, assim. Com certeza. Eu também não sabia, mas recentemente eu fiz tipo uma pesquisa sobre isso aí. O nosso sistema é muito evoluído. E a gente é muito regulado. Sim, sim. Né? Eu tenho, ali no mercado financeiro, eu tenho o Bacen, eu tenho a CVM, Sim. eu tenho o BIMA, eu tenho o COAF, tenho muitos órgãos de controle que realmente estão aqui para dar essa robustez e nós temos. Sim. É muito regulado. Sim, legal. E quais são as perspectivas assim futuras quando a gente fala de combate à corrupção, essa importância aí contínua do compliance? O que vocês estão enxergando? Olha, antes se falava muito que para combater a corrupção você tinha que melhorar processos. Falha, tem que investir em tecnologia. Mas o que a gente vê hoje, sim, é pessoas. Porque no final é o CPF que vai lá e dá aquela canetada. É o CPF que toma decisões. Então, assim, escolhas. Nós estamos fazendo escolhas o tempo inteiro na nossa vida. Então, você escolhe não pegar aquele ônibus que está cheio e escolhe chegar atrasado, por exemplo. Então, você escolhe a empresa que você trabalha. Você escolhe ser ético. Então, você escolhe também se colocar em situações que podem te trazer vergonha, né? Então, eu sempre gosto também daquela frase do Kant, que se você não puder contar para alguém aquilo que você fez, não faça. Não faça. Não faça. Então, quando a gente fala assim de tendências de futuro, é muito na pessoa. Por quê? Eu, como empresa, pensando no CNPJ, vamos supor que aconteça, né, um crime ou um descumprimento de regra. O que a gente tem? Eu, como empresa, eu como compliance, o que eu vou falar para a autoridade de controle, Ministério Público, seja lá o que for? Eu vou falar, olha só, eu, como empresa, eu fiz tudo o que eu pude. Peraí, eu escrevi um código de ética. Eu escrevi políticas, eu dei diretrizes, eu treinei todos os funcionários nessas políticas. Eu coloquei comunicação, eu divulguei em todos os canais. Eu dei um canal de denúncias, eu incentivei o canal de denúncias. Eu coloquei uma área de compliance dedicada. Olha aqui, eu fiz tudo o que eu pude, mas o CPF foi lá e fez porque ele quis. Ele assediou porque ele quis, ele fraudou porque ele quis, ele se corrompeu porque ele quis. Ele contratou aquele fornecedor indevido porque ele quis. Então, como empresa, eu consigo trazer essa resposta para a autoridade. Mas é o indivíduo. Então, eu tenho que sensibilizar o indivíduo no final do dia. Cara, e é legal você falar isso, assim, porque tá até, assim, praticamente todas as conversas que a gente tem, independente da área, independente de tudo, sempre recai em cima das pessoas, né? Que todo CNPJ é um amontoado de CPF, né? O que a gente vive, muitas vezes, é um apagão em cima desse negócio, né? Tanto de gente para trabalhar, como, óbvio que a maior parte das pessoas são éticas, enfim, trabalham dentro das regras, né? Mas sempre tem um elo fraco dentro do negócio que, às vezes, põe tudo a perder, né? E quando a gente tá pensando em estratégia, em crescimento, em futuro... Pô, isso é um negócio que dói no coração, né, cara? Porque imagina perder um bonde desse aí por conta de uma pessoa que, né, não deveria nem estar ali, né? E as empresas, elas precisam, sabe, Paulo, também passar por essa reflexão. Sim, claro. Às vezes a pessoa toma ali uma decisão de fraudar, sei lá, um balanço, uma meta de vendas, mas também precisa ter uma autocrítica da empresa, assim, por que ele fraudou? A gente tem que começar pelo porquê. Às vezes, o próprio ambiente da empresa, ele induz, ele leva o funcionário a fraudar. Sim. Então, seja para atingir resultados, metas impossíveis. Então, o ambiente, ele é muito importante. Entendo que é super importante a alta direção, de novo falando disso, por conta do que é o compliance e de como ele vai ser usado. Uhum. A gente sempre fala, o compliance ele pode ser uma gordura ou um músculo. Então, é como que a alta direção vai usar o compliance. O compliance ele tem que ser usado como um músculo. E a empresa, ela precisa proporcionar um ambiente saudável para as pessoas. Uhum. Porque se você trabalha num ambiente que é meta a qualquer custo, você mesmo vai induzir que o teu funcionário fraude. Fraude, assim, porque ele não vai ter opção.
Se ele não bater a meta, ele vai ser desligado, ele vai ser humilhado. Então, preparar esse ambiente faz parte também desse dia a dia. Então, a responsabilidade do compliance, sim. É responsabilidade da área de RH, sim. É responsabilidade da gestão, sim. E eu posso até trazer assim, um exemplo pessoal em relação a como que o ambiente muda as pessoas, né? Tava numa viagem e eu lembro assim que a gente pegou, era um avião, né, que saiu de São Paulo, lá de Guarulhos. A gente chegou lá, foi na Alemanha, então para pegar a mala tem a faixa amarela, sim, né? Sim. E lá engraçado, né? Os brasileiros lá, todo mundo atrás da faixa, né? Eu falei, nossa, que bonito, né? Você vai lá, pega a sua mala, ninguém fica na sua frente, todo mundo bonitinho, educadinho. Na volta, as mesmas pessoas. Já imagino o que aconteceu. As mesmas. E o que as mesmas pessoas fizeram? Ficaram grudadas lá na esteira, que ninguém conseguia ver nada, que a pessoa fica lá na tua frente. E a faixa lá, quer dizer, o ambiente lá, super educado, ético, né? As pessoas falando baixo, quer dizer, as pessoas se adaptam ao ambiente. Sim. Então, como é importante a empresa cuidar do ambiente, porque esse sim vai ser a rampa para ela ter qual é o perfil de líder que eu quero, qual é o perfil de funcionário que eu quero, quem que vai me representar lá na ponta, faz parte também dessa preparação de ambiente. Sem dúvida, sem dúvida. E você comentou ali atrás um negócio da síndrome de vira-lata, né? Uhum. Eu queria ver com você como que você vê o compliance da Amage, né? Porque às vezes, quando é feito dentro de casa, a gente não dá tanto valor como os que são feitos fora, né? Queria que você fizesse uma comparação com o que você vê de outros lugares, né? Como que você vê a Amage inserida nesse contexto, assim, o compliance da Amage? O compliance da Amage tem a cara da Amage, né? Eu falo assim que... Nada mais justo, né? Porque foi o que você até comentou até agora há pouco, né? Porque tem todo um estudo baseado na empresa para você fazer, né? Um processo como esse. Ele cabe, sabe? Porque o programa de compliance, ele tem que refletir os valores, o propósito da empresa. Então, a gente, né, nosso fundador, né, o seu André Maggi, eu sempre pego ali os valores, né? O respeito, a integridade. Então, assim, isso carrega, isso permeia, sabe, assim, na Maggi. Então, e você vê, desde lá do aplicador de semente até os acionistas. Isso passa da direção, passa do conselho, né, os acionistas. E humildade. Eu tive experiência semana passada, né, num evento e 2 acionistas da terceira geração nos acompanharam. E aí, né, você tá lá com o acionista, né, isso aqui. Mas, assim, foi um show de humildade, um show, assim, de gentileza. Então, isso reflete. Então, eu acho que passa exatamente por esse ambiente. Você fala, nossa, se o acionista, o cara tá desse jeito, né, cara? quem é aquele sou eu na fila do líder, pão? exatamente, que é hostil, que é mal educado. Engraçado que destoa, né? Então, o programa de compliance da Maggi, assim, tem a cara dela porque a gente não pode ser desproporcional. Então, por isso que eu falo, né? É quase uma terapia, precisa se conhecer muito, porque eu não vou usar uma bazuca para matar uma mosca. E eu também preciso entender que um pelequinho num elefante não vai fazer diferença. Sim. Então, por isso que os compliances não pode ser aquele compliance de prateleira, né? Ele tem que ser moldado. E, assim, a evolução que a gente teve, falando um pouco aqui do programa de compliance, né? Posso me exibir um pouquinho? Né? Quero falar do Instituto Ethos, né? A gente vem aplicando desde 2005, que ele mostra ali a evolução da empresa, a maturidade do programa de compliance, e a Maggi começou com nota 5. Aí você vê como é importante. É devagarzinho, não é um negócio que é da noite pro dia, tijolinho né, por tijolinho. Como tudo na vida, cara, nada é da noite pro dia. É tijolinho por tijolinho. Sim. A gente evoluiu de 5 para 7, ficamos bastante tempo com 7. Aí em 21, o ano que eu entrei, já mudou para 8. Aí 8.7. E este ano, assim, eu preciso me exibir, que nós chegamos a 9.8. Caraca! Então, assim, evolução de um ano
foi enorme. Sim. Acabou de cair até um raio aqui. Exato, olha aí, tá vendo? O negócio foi enorme. O Thor tá junto aqui. O Thor tá junto contigo dentro da parada. Vamos lá, Thor, que agora eu gosto de gabaritar, né? Tem que gabaritar. Mas é um processo, assim, de construção, né? Sim. Quando fala, assim, né, de compliance, eu tô há 14 anos nessa temática aí de gestão de riscos, compliance e controle. A gente fala que é uma mudança de comportamento. Uhum. E nos treinamentos eu gosto muito de usar o exemplo do cinto de segurança. Porque o governo, eu lembro que fazia de tudo nas campanhas, né? Aqueles vídeos horrorosos, né? Sim. Que, olha, né, sem usar o cinto, a pessoa voando do carro, quebrando, morrendo. E as pessoas continuavam sem usar o cinto. Então tá bom, a estratégia vai ser doer no bolso. Não, é multa. A pessoa pagava a multa e não usava o cinto. E onde que começou ali a mudança, né, de comportamento? Na educação. Então, ia nas escolas, né, nas crianças. Então, era quando você entrava no carro, a tua filhinha atrás falava, papai, você não vai colocar o cinto? Não, mas a professora falou que tem que pôr. Isso demorou 10 anos. Isso tem estudos. 10 anos para que o cinto fosse natural, né? Então, essa mudança de comportamento. Ninguém vai parar de fumar se olhar lá no maço, aquela foto horrorosa lá do pulmão queimado. Não é isso. Mas vai acontecer isso com você. Então, até não é no choque. Até tinha uns amigos que pegavam você, não, me dá o outro, que esse aqui é o de câncer. Eu quero isso, escolhia, né, qual que era a tragédia. Escolhia. Os caras escolhiam. Então, é uma mudança de comportamento. Sim, e isso é muito importante. A gente vem com as nossas malinhas. E eu sou super orgulhosa, assim, de ver essa evolução e essa maturidade. Bom, Thalita, pra gente ir pros finalmente aqui, eu queria que você falasse aí pra gente algumas dicas que você pode dar para empresas, na verdade, que queiram, vamos dizer assim, fortalecer os seus programas de compliance, né? Afinal, você tirou de 7, levou para 9.8, então você pode dar várias dicas para nós aí, né? Traz um pouquinho dessas dicas aí. Olha, eu entendo que você precisa criar um ambiente em que as pessoas procurem voluntariamente cumprir as regras. Uhum. Voluntariamente, né? Não é porque tem alguém olhando, porque o compliance tá em cima, aqueles chatos. Não, isso vai muito da cara da empresa. Então, eu acho assim, de fortalecer um programa de compliance, eu volto a falar que você não vai conseguir se você não tiver engajamento da alta direção. Claro. Eu entendo que hoje o uso da tecnologia é um super aliado, né? Então, você não precisa mais, assim... Eu já teve época que eu tinha um andar de colaboradores ali do compliance para fazer diligências, para ficar analisando conflitos de interesse, e hoje não. Então, eu acho que você consegue fortalecer, primeiramente, definindo qual que é a cultura da empresa, né? Qual que é a cara da empresa, né? Claras regras. Você ter uma estrutura de compliance livre de conflito, né, com o engajamento da alta direção. Você precisa ter um orçamento para usar a tecnologia também a teu favor. E sempre partindo do princípio que você não está lidando com robô, você está lidando com pessoas. E as pessoas, sim, que constroem as empresas e fazem com que a gente chegue cada vez mais alto e mais longe de uma forma segura. Sim, sim. Tratar todo mundo igual adulto, né? Assim, essa é a grande verdade, Se né? cada um fizer o seu... Se cada um fizer o seu, tá tudo bonito, né? E aquele lance, né? O que é errado, mesmo que todo mundo estiver fazendo, e o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, né, cara? Então é um negócio que é importante levar, porque, pô, no fim do dia são as pessoas que fazem o negócio acontecer, né? De cabo a rabo, vamos dizer assim, Exatamente. Né? Legal, cara. Muito bom. Obrigado aí, viu, Thalita, por você ter participado aqui com a gente. Tenho certeza que quem esteve aqui conosco aprendeu muito, né? Seus exemplos foram maravilhosos. A gente até estava falando aqui atrás das câmeras aqui, o tanto que exemplos, né, trazem bem colocados, eles podem abrir a mente da galera que está ouvindo ou assistindo a gente aqui agora. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço, sou super honrada, espero que me convidem de novo. As portas estão abertas aqui, viu? O microfone também. Muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada.
Muito bom então, Thalita. E agora eu quero agradecer especialmente você que esteve com a gente aqui ao longo desses primeiros episódios, são 6 episódios já, nós já chegamos em dezembro, né, cara? Então vamos entrar... Ó, editor, põe aí uma musiquinha natalina pra gente, né? Porque afinal somos filhos de Deus e logo, logo a gente vai estar curtindo o nosso querido Natal. Então muito obrigado por você ter acompanhado a gente até agora. Vou pedir para você novamente clicar aí no botão para assinar o nosso canal, né, para ser notificado dos próximos episódios e, obviamente, dá um pulo aí nos episódios anteriores e vai lá assistir, porque tem muito material bacana aqui, tal como esse que a gente teve aqui agora, que foi um baita de uma conversa super esclarecedora, tá certo? Muito bem, fico por aqui. Lembro você que existe muito mais conteúdos nos canais aí da Mage, então é só você colar lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no canal do YouTube, tá certo? A gente se vê até o ano que vem. Tchau, obrigado.